Oi pessoal, eu sou a Simone do Delícias Caseiras, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a modelagem do koala em pasta americana e vamos precisar dessas três cores, ó: cinza, preta e branca. Eu já tingi, elas já estão descansadas e a gente vai começar pela cinza. Então sempre dentro do saquinho, vamos pegar um pedacinho para que a gente consiga modelar o koala. Então ó, você tem que modelar, tem que deixar ela bem molinha, tirou do saquinho, como eu falo sempre aqui no canal. Você vai ter que amolecer, vai amassar até que ela esteja molinha para que a gente consiga fazer a modelagem, para que não vá ficar nenhuma ranhura. Lembra? Eu sempre falo aqui, para quem não conhece o canal, nós temos várias videoaulas. Agora a gente vai separar um pouquinho e eu vou colocar o CMC, que é o secante. É um pouquinho só, para quem acompanha a gente, é meia colher de café. Então é bem pouquinho para essa quantidade que eu vou fazer aqui. Então a gente vai colocar e tem que misturar bem, ó. Aperta, aperta até misturar. Nesse koala que eu vou fazer, ele é um topo de bolo. Então por isso eu tô fazendo num tamanho maior. Mas para vocês, o tamanho, depende de onde você vai colocar, é o tamanho da modelagem que você vai fazer, tá? E aí a gente vai precisar misturar bastante a massa para que o secante penetre e deixá-la bem molinha. E a gente vai fazer o corpinho, a cabecinha, os bracinhos. Então a gente vai lá, ó, amassa, é isso mesmo, gente, tem que amassar bastante até que ela esteja molinha para que ele não fique cheio de defeito, né? A gente vai tirar um pedacinho para fazer o corpo e outro pedacinho para fazer a cabeça. Então lá, bolinha, 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 coxinha, mesa. Tá vendo aqui o que eu falo, ó? Essas ranhuras não pode ficar. Eu vou diminuir um pouquinho só e vamos lá. Bolinha, 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 coxinha, mesa. Enquanto isso, vocês vão se inscrevendo no canal aí. Pronto, esse é o corpinho, ó. A gente vai precisar deixar ele secar, como eu sempre falo pra vocês. Agora vamos fazer a cabecinha. Bolinha, 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 coxinha. Aí nesse caso, ó, tá vendo como ela tá bem bonitinha? Não pode ter nenhuma ranhura a cabecinha dela. Então agora a gente vai dar uma modelagem do koala, da cabecinha, ó. Aperta um pouquinho, deixa ela bem lisinha, põe na mesa. Eu achato um pouquinho com a mão. E vou dar mais ou menos o tamanho do que eu quero e deixar ela no formatinho da cabecinha do koala. E vou puxar aqui, ó, para fazer o cabelinho dele. Então a gente vai ajustando, não amassa muito, põe lá em cima, ó, para ver o tamanho, a proporção. É sempre um pouquinho maior, um pouquinho maior que a metade do corpinho, tá? Pra gente fazer a proporção, ó lá. Eu não posso deixar lá em cima ainda, vamos fazer o acabamento. Aqui onde eu tô puxando é o cabelinho, tá? Eu vou pegar uma tesourinha, que vocês já usam só pra isso. Olha lá, a tesourinha que a gente faz só pra pasta americana. Aí eu vou cortar, mudar de mão, né? Vamos cortar o cabelinho dele, ó. Vai sempre alisando, cuidado pra não deixar a marca do dedo, que tá tudo bem molinho. Então a gente precisa fazer esse acabamento na cabecinha molinha, ó. Tá vendo? Eu tô fazendo os cabelinhos aqui. Alisa de novo, vê lá a proporção, olha pra ela, é isso aí, ó. Agora o pulo do gato, a gente vai ter que colocar em cima, e a gente sempre usa o espaguete. Eu vou furar enquanto tá molinho ainda, pra quem acompanha a gente no canal sabe disso. Olha lá, fura ele enquanto tá molinho. A gente não trabalha com palito aqui, vocês já sabem, né? Nosso pulo do gato é o espaguete, mede a cabeça lá pra não furar. E vai colocar a cabecinha lá em cima. A gente já tem que furar antes dela secar. Então eu venho, furo e vou colocar lá, ó, pra vocês verem, aqui. Aí que bonitinho. Tá vendo a proporção? Tá certinha. Então é isso aqui que a gente precisa fazer. Vou tirar, porque a gente vai trabalhar com a cabecinha e vou deixar o corpinho do lado. Já deixei furadinho, não pode secar sem estar furado, tá, gente? Agora a gente vai fazer as orelhinhas. Então tem que olhar para a cabecinha aqui e ver onde a gente vai colocar as orelhinhas. Nesse caso, eu vou deixar ele secando aqui um pouquinho, ó, alisei, deixei bem bonitinho. E a gente vai pegar uma quantidade de massa para fazer as orelhinhas. A mesma cor, tá? Também vai ser cinza. Então a gente vai pegar aqui no saquinho uma quantidade, vai amolecer ele, olha lá, ó. Bolinho, 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 bolinho. Deixa bem molinha, bolinha, bolinha, compridinho. Aí você vai pra mesa que a gente precisa posicionar. Qual o tamanho que vai ser da orelha, né? Então a gente vai precisar de duas partes iguais. Então vamos lá.
Vamos fazer o tubinho pra gente poder cortar as duas orelhinhas do mesmo tamanho. Então eu venho com a minha espátula mesmo, você pode cortar com o que você tiver aí. Olha lá, vamos medir porque ela precisa estar do mesmo tamanho. Olha lá, iguaizinhos. Guarda a outra, a gente não pode perder pasta nenhuma. E vamos bolear de novo, vamos deixar redondinha. Bolinha, 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 bolinha. Mesa. Aí você vai ver o tamanho, né? Se é esse tamanho mesmo que a gente quer. Olha lá, a proporção é essa mesmo. Então eu dou uma achatadinha nela, ó, com a palma da mão. Tô achatando. Porque tem um lado mais grossinho e o outro lado mais fininho. Olha lá, grossinho e fininho. Então achata o lado fininho, que é onde a gente vai colar. Então eu prefiro sempre achatar dessa maneira, na mesa, em vez de colocar o dedo, tá vendo? Se a gente amassa com o dedo, fica marcado o dedo. Mas aí é a prática de vocês. Elas ficam diferentes quando é um dedo e quando é achatadinha. Então eu prefiro bolinha, 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 mesa. E aí eu vou achatar com a palma da mão, para ficar do mesmo tamanho que a outra, ó. Mas isso é prática, do jeito que vocês quiserem, hein, que achar que fica mais prático para vocês, tranquilo, pode fazer. Tô dando uma ideia de como a gente vai montar o koala e você pode fazer da melhor maneira, do jeito que você achar que fica bom aí. Aí você vai medir lá para ver se elas estão iguais. Vou colocar um pedacinho de branco, só para dar um charminho na orelhinha do koala lá. Então eu pego o branco, tem que amassar de novo. Malinho, 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 ó. A gente vai fazer, não tem muito tamanho certo, não. Aqui é no olho, tá? Então eu vou lá a orelhinha do jeito que eu quero. E vou pegar a partezinha branca para colocar na frente, tá? Vamos colocar a orelhinha do lado pra gente poder abrir a parte branca lá. Bem pouquinho, tá vendo? Então deixa ela bem fininha, porque a gente já tem pasta americana do outro lado. Aí ela ficou fininha assim, a gente vai cortar num tamanho só para colocar na frente, ficar aparecendo, ó, tá vendo? Vou colocar as duas orelhinhas para ver mais ou menos o tamanho que eu quero colocar o branquinho ali na frente. Então vamos lá, ó. Vou colocar aqui e vou cortar, tá? Aí a gente faz o charminho na orelha, porque ela tem um cortezinho, que como se fosse arrepiadinho, né, do pelo do koala, lá, vamos fazendo as duas iguais. Vou deixar esse arrepiado, que aí você vai ver no final onde é. Olha lá, tá vendo? Eu tô mostrando por quê? Porque a gente faz esse pique, esse corte no lado mais grosso. Porque o lado mais fino é o lado que a gente vai colar no rostinho do koala, né? Na cabecinha. Então você faz, olha lá, eu fiz 4 daquele lado, vou fazer 4 desse. Aí tá lá o corpinho, eu vou colocar a cabecinha pra gente ir montando. É assim mesmo que a gente faz, gente. Vai montando e olhando pro bichinho. Você tem que ir olhando pro koala pra ver lá onde vai ficar a orelhinha. O ideal é que você tenha um desenho dele aí no celular, coloca lá koala no Google, para que você tenha o modelinho que você vai fazer, tá? Nesse caso aqui, ó, tô cortando um pedacinho de branco, você viu que eu nem medi muito, ó. É só bem pouquinho para ela aparecer um charmezinho lá na orelhinha, ó. Isso aqui você vai fazer a hora que você estiver montando o seu bichinho. Se ele for maior, vai fazer maior. Se ele for menor, vai fazer menor. Não precisa se preocupar muito com essa parte de baixo, nada, ó. Aí você só faz um charme, tá vendo? Só tô fazendo um pique, mas não precisa se preocupar muito com a parte de baixo, porque a gente vai colar a orelhinha lá no koala, né? Pra quem tá acostumado aqui, já segue o canal, vai ver que o corpinho do koala, ele é parecido com um monte de modelagem que a gente tem aqui. Eu já ensinei várias modelagens. Pega a orelhinha lá, pega a cabecinha, agora a gente vai colocar a orelha. Vamos lá. Vamos ter que molhar com um pincelzinho com água, vocês já estão acostumados aqui. Um pouquinho de água, quase nada, porque senão ela vai cair. Não pode ficar escorrendo, né? Isso vocês já aprenderam aí. Enquanto isso, vocês vão me falando se estão gostando. Compartilhe o vídeo, olha lá, ó. Coloquei e apertei, tá vendo? Ela tá mole e a cabecinha também. Então, cuidado para não marcar a cabecinha. E isso aqui a gente tem que segurar, pessoal. Não tem segredo aqui. Tem que ficar segurando um tempinho aqui. Então, vai correr um pouquinho. Enquanto isso, enquanto eu tô segurando aqui, aproveita que eu já tenho uma videoaula do bambuzinho, tá, gente? Aproveita para já acompanhar a videoaula do bambuzinho. Olha lá, já segurei um tempinho. E isso, assim, quanto tempo, Simone? 2 minutos mais ou menos.
Mas você vai vendo aí, se tiver mais calor, ela gruda um pouquinho mais rápido. Mesmo assim, a gente vai ter que deixar secar. A parte branquinha, tá vendo? É bem pouco. E por ser um bichinho, não precisa ser exatamente igual, né? E nenhum bichinho vai ficar um igual ao outro. Cada vez que você fizer ele, a modelagem à mão, sem molde, é desse jeito. E nós vamos deixar secar dessa maneira, ó. Pega uma espátula, alguma coisa que você tenha lá, para que a orelhinha seque desse jeito. E aqui você tem que deixar secar. Tá vendo, ó? Se não tiver espátula, nada, pega um papel toalha, faz um tubinho e coloca embaixo da orelhinha, tá? Isso aí vai secar assim agora. Porque você não vai poder montar, colocar lá em cima do koala, porque senão vai achatar. Então, eu vou montar aqui para que vocês vejam como faz. Mas vocês, nesse ponto, vocês vão deixar secar. Até o outro dia, tá vendo? Aí você ajeita a cabecinha, deixa ele pelo menos umas 4 horas, o bichinho precisa secar. Mas depende também da região que vocês estão. Porque se tiver num lugar muito úmido, ele demora muito mais para secar. Pasta americana não gosta de umidade. Agora vamos fazer o corpinho, digamos que já secou, tá? Então a gente vai continuar aqui com o koala. O koala tem aquela parte branca da barriguinha, a gente vai fazer a parte branca da barriguinha agora. Então eu peguei, ó, o branco, deixa molinho, 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 a gente vai colocar na mesa, não tem molde. Então dependendo do tamanho do seu koala, é o tamanho que você vai fazer o branco da barriguinha, gente. Então é erro e acerto, é treino, não é erro e acerto, é treino. Quanto mais você treinar, mais apto você vai estar para fazer de primeira. Então, você vai abrir lá a pasta americana branca. Eu não trabalho com molde, você tá vendo, é o jeito que eu trabalho com o meu cliente. A gente não pode ter aqui todos os moldes. Eu não tenho condições físicas de guardar essa quantidade de molde. Então, o ideal é que você tenha alguns, que é para o seu trabalho ser mais rápido, mas na grande maioria das vezes você vai fazer o que o cliente pede, né? Então lá, eu vou fazer a barriguinha na frente, peguei um estilete que a gente usa só para isso, olha lá como eu vou medir. Pega o corpinho, segura ele, vai marcar no branco o tamanho que ele é, ó. Tá vendo? Mais ou menos. Eu sei que a barriguinha vai ter que ser daquele tamanho. E aí a gente corta, ó. É uma gota que eu vou colocar na barriguinha. Então aí faz o corte, tira o branco, guarda, acerta, né? Você vai olhar para ele aí e vai acertando. Ah, Simone, mas eu quero fazer o corte correto. Então você pode fazer num papel, numa folha sulfite, folha de caderno, alguma coisa, depois traz aqui na pasta e faz. Eu tenho aqui como fazer molde de acetato, a gente tem a videoaula aqui. Então ajusta aqui, ó, já cortei, ajustei, coloco lá no corpinho, na barriguinha, ó. É desse jeito. Você viu que eu não passei nem água para colar, porque tá molinho, a gente acabou de fazer. E aí só vai ajustando para dar o acabamento bonitinho, olha lá, ó. Vai apertando. No caso de vocês já vai estar seco, né, o corpinho. No meu caso estou fazendo aqui para vocês verem, então ele tá molinho. E faz aquele ajuste, ó. Passa o dedinho para ficar bem bonitinho o acabamento. Não pode entregar para o cliente todo feio. Então o acabamento é tudo. Você vai passar o dedo lá e vai deixar ele bem lisinho. Aí a gente fez já a barriguinha. Agora a gente vai fazer precisa fazer as patinhas, né? Então, as duas de baixo e os 2 bracinhos lá. Então, você vai fazer a mesma coisa. Colocar na mesa, vai medir o tamanho, as duas têm que ser do mesmo tamanho. Então, vamos fazer a parte de baixo, ó. Eu pego ela, dou uma achatadinha para fazer o pezinho, olha lá, ó. Bem simples, tá vendo? E coloca do lado. Você pode colocar um pouquinho de água, mas no meu caso tô fazendo agora, o de vocês vai estar seco. Então, é bom que vocês coloquem um pouquinho de água para grudar. Então, achata um lado para grudar lá atrás e a frente você dá uma apertadinha e levanta, ó, para fazer o pezinho. Achata e vai levantando, um belisquinho. Vai dando um belisquinho e vai puxando, olha lá, ó. E já ficou o pezinho. Tá vendo? E você achata o outro lado para poder grudar, olha lá, para poder grudar no corpinho. No meu caso, tá tudo molinho, eu não passei água para secar. Mas no seu caso, que já vai estar seco a modelagem, então você vai passar um pouquinho de água, porque você vai estar fazendo o pezinho, vai estar molinho, mas o corpinho já vai estar seco. Nesse caso aqui não precisa, né? Quem acompanha o canal já sabe que as nossas modelagens são todas assim. Para quem não acompanha ainda, pode seguir o canal, compartilhar,
se inscrever, porque aí vai acompanhando todas as videoaulas. Nós temos várias videoaulas aqui, inclusive tem playlist de como trabalhar com pasta americana. Vamos fazer agora os bracinhos, ó, mesma coisa. Amolece, bolinha, 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 compridinho, mesa. E aí você estica para fazer o tamanho dos dois bracinhos, tá vendo? É simples. Deixa bem bonitinho. E vai cortar, posicionar eles do mesmo tamanho, nesse caso aqui no meio. Mesma coisa, ó, belisquinho para fazer a patinha, a mãozinha. Aperta lá em cima para poder grudar. E a gente vai colocar, nesse caso, um pouquinho de água, porque o bracinho ele fica suspenso, né? Então corre o risco dele cair. Mas você viu? Bem pouquinho. Aí vai lá, põe na posição que você quer. Dá uma apertadinha, cuidado para não deformar o braço. O outro também, ó. Apertei, apertei. E ele já vai segurar. Ó, que bonitinho. E aí você traz a cabeça para você ir vendo que o seu koala tá ganhando corpo. Olha lá, que bonitinho. Nesse caso, a cabeça já vai estar sequinha, né, na de vocês. Pronto, vamos tirar de novo. Porque a gente vai continuar fazendo aqui. Vamos fazer agora os olhinhos, né? Olha lá, dá uma achatadinha, dá uma ajeitadinha e vamos dar uma apertadinha agora para os dois olhos, olha lá. Eu venho com a mão, tô segurando atrás da cabecinha e vou dar uma apertadinha. Esse aqui o ideal é fazer antes dela secar, gente. Então depois que vocês fizeram as orelhas, você já dá essa apertadinha do olho, tá vendo? Olha lá, tá dando para perceber? Ele ficou só um pouquinho levemente afundado. Agora eu vou marcar a boquinha, ó. Esse cortador de boca, ele vem junto com as estecas que a gente compra. É um joguinho, tá? Que a gente compra quando vocês começam a trabalhar. Então, para quem tem o joguinho, que eu também tenho a videoaula aqui falando que é importante a gente ter para começar com pasta americana, é um joguinho. Então, a gente vai fazer a boca com esse aqui. Para quem não tiver, é só usar a colherinha de café, tá? Olha lá o cabelinho dele, marca bem no meio para você fazer as duas marcações da boquinha. E agora com a pasta americana preta, nós vamos fazer o narizinho. Então bolinha, 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 a preta marca a mão mesmo. Bolinha, bolinha, coxinha, lá ó. Aí você vai medir para ver se esse tamanho que você quer, o nariz, para mim tá grande. Então de novo, bolinha, 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 compridinho, coxinha, ó. Compridinho não, é coxinha, tá vendo? Caiu aqui. Aí você vai lá em cima da boquinha, dá uma achatadinha, ó. E ele vai ficar bem em cima da boquinha, o narizinho do koala. Então você traz lá pra você, olha de frente pra você colocar o nariz corretamente. Vai colocar bem no meio das boquinhas, olha lá, onde fez a junção da boquinha. Você fez duas marcações, lembra? Então agora é só colocar ali, dar uma achatadinha, que o nariz dele é meio achatadinho, não é pontudo. Então, ó, vou ajeitando aqui. Não passei cola, mas se você quiser, você pode passar um pouquinho de água para não cair. Mas cuidado, muito pouco, para não manchar. E aí a gente, ó, tem lá bonitinho. E a gente vai fazer o olhinho agora. Então o olhinho é branco. Então você vai pegar lá dois pedacinhos brancos. Vai pegar um pedaço e a gente vai dividir no dois, né? Bolinha, 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 compridinho, ó. Vou ter que dividir no meio para fazer duas bolinhas iguais. Porque a gente tem que posicionar para o olhinho sair do mesmo tamanho. Então eu corto lá, ó, para sair duas do mesmo tamanho. E agora a gente vai fazer duas bolinhas. Bolinha, 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 bolinha. Bolinha, 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 bolinha. Lá, são duas. Vamos olhar direitinho para ver se está do mesmo tamanho. Então, olha lá, as duas estão do mesmo tamanho. Agora a gente vai colar lá na cabecinha. Onde a gente apertou, ó, o olhinho, tá vendo? Que a gente deixou a marcação do olho. Aí você vem lá com as duas bolinhas e vai colocar. Ela tá até grudando, que ele tá bem... A gente acabou de fazer. Então ela vai grudar lá na cabecinha. Então você vem lá com o dedo e aí você vai apertando do tamanho que você quer que elas fiquem. Vai apertando, deixando elas bem rente. Aperta uma, aperta outra, fica olhando, ó. Vai falando pra mim se vocês gostaram, me dá um gostei aqui, olha pra cabecinha, vai pegar o preto, né? Porque a gente vai fazer a menina dos olhos, olha lá, ó. A mesma coisa, duas bolinhas do mesmo tamanho. Então você vai posicionar, por ser preto dá pra colocar na mesa pra vocês verem.
Aí vai lá, ó. Bolinha, bolinha, compridinho, coloquei na mesa. Nós vamos cortar em 2, porque eu preciso 2 do mesmo tamanho, bem pequenininha. Vocês me falam se vocês estão fazendo. Corta no meio, ó. E vamos fazer 2 bolinhas bem pequenininha. Tá? Bolinha, bolinha, bolinha. Vamos lá, no meio. Isso. Olha lá, bolinha, bolinha, bolinha. E vai colocar lá no koala. E me fala se vocês estão fazendo, estão conseguindo fazer. Pode falar comigo que eu respondo todo mundo aqui no canal. E aí vão se inscrevendo no canal que a gente vai vir com mais videoaula, tá bom? Olha lá que bonitinho, ó. Coloca, no meu caso ele tá olhando para baixo. Se você quisesse que ele olhasse para cima, você ia colocar a bolinha dos olhos mais para cima. Pro lado, você ia colocar pro lado. E agora vamos fazer uma sobrancelha. Pode ser com glacê real. Para quem tem a canetinha comestível é mais simples. Nesse caso, a gente trabalha com a canetinha comestível, lá, ó. Bem simplesinho, tá vendo? Mas pode ser com glacê real, gente, não tem problema nenhum. Marquei as 2. Essa aqui é bom que você faça quando a cabecinha estiver bem sequinha. Aí as orelhinhas, olha lá, você vai olhar pro koala, vai colocar ele lá em cima, onde já estava furadinho, tudo sequinho. Aí você pode deixar ele já montado desse jeito, tá bom? Aí vocês me falam se vocês gostaram, espero que vocês estejam fazendo. E esse é o bolo finalizado, tá bom? Um beijo, tchau!